A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui em mais um domingo para o nosso culto infantil. Graças a Deus, né, crianças, que Deus nos deu mais uma semana de vida, de saúde, de bênçãos. O Senhor guardou a nossa família, guardou a nossa vida. Estamos aqui em mais um domingo. Crianças, hoje nós vamos finalizar a história da Maria Slessor. Essa mulher tão temente ao Senhor, que trabalhou tanto, né, na missão na África. Nós temos aprendido aqui que ela saiu lá da Escócia e foi lá para a África para falar do amor de Deus para aquelas tribos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Um trabalho muito, muito especial. Hoje nós vamos finalizar. Mas antes disso, nós vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele continue nos dando muita graça, sabedoria, que Ele continue nos guardando, dando saúde. O Senhor sabe, né, crianças, o que cada um de nós precisa. Você sabe que quando a gente ora, o nosso Deus ouve e responde. Como que Ele responde? Com bênçãos, com milagres e com surpresas. Nós aprendemos aqui isso, né? Então vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti para te agradecer, ó Deus, por tudo. Muito obrigada, Deus. Te louvamos, te agradecemos por mais uma semana de vida, de saúde, por ter guardado o nosso lar, por ter guardado a nossa família, os nossos entes queridos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por guardar a Tua igreja, Senhor, por ser com os nossos pastores, com os nossos irmãos. Muito obrigada. Viemos pedir ao Senhor para que o Senhor continue abençoando cada lar, abençoa cada criança, Senhor, abençoa com saúde, com bênçãos, com vitória, abençoa na escola, Senhor. Eu peço para que o Senhor visite cada lar, o Senhor conhece as dificuldades de cada um, que cada um tem colocado nas suas mãos. Visita, Senhor, com bênçãos de saúde, de alegria, de paz, de conversão, Senhor. Visita com portas de emprego. Senhor, coloca as tuas mãos sobre cada um de nós. Abençoa este culto, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti e queremos aprender mais, Senhor, desse exemplo tão especial que foi a Maria Slessor para nós. Continua, Deus, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero compartilhar com vocês uma música que eu gosto muito e eu quero que vocês me ajudem, tá bom? A música é assim, ó. 1, 2, 3. Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Na frouxa areia o Nécio construiu, a sua casa ele construiu. Na frouxa areia o Nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na areia tombou. Olha só que bonita essa música, que bonito esse hino, crianças. A Bíblia diz que quem é sábio, quem é inteligente, constrói a casa na rocha. Nós já tivemos lições aqui na escola dominical e no culto sobre isso, né? Vocês se lembram? Foi Jesus quem disse isso, que quem é sábio constrói na rocha. Porque quando vem a chuva, a casa continua firme, né? Continua na rocha, continua firme. Agora, quem constrói na areia, naquele terreno que não é firme, o que acontece quando vem a chuva? A casa cai. Como diz aqui a nossa música, a casa tombou. A Maria Slessor, e nós devemos seguir esse exemplo que Jesus nos dá, ela construiu a sua casa na rocha firme. Ela foi uma serva do Senhor que construiu toda a sua vida em Cristo, nas orientações que Cristo dava para ela e na missão que ela tinha em vida. Então ela foi uma mulher que construiu a sua casa na rocha. E nós devemos seguir o exemplo dela, seguir o que Jesus nos ensina. Devemos construir a nossa casa na rocha, em Jesus. Tudo, absolutamente tudo que fizermos, temos que entregar nas mãos de Deus e sempre pedir orientação para que Ele nos guie os nossos passos, para que nos guarde, para que nos oriente.
nos ajude sempre a fazer a coisa certa. Isso é estar com a casa construída na rocha. Então lembre disso, ó. O sábio construiu a sua casa, ele construiu onde? Na rocha. Na rocha firme o sábio construiu. Vai vir a chuva, virão dificuldades, mas nós estaremos firmes na rocha. Assim como foi com a Maria Slessor, né? Quantas dificuldades ela passou. Nós já vimos aqui em todas essas lições que ela passou por muitas questões, muitas dificuldades, mas ela continuou firme, a casa dela não tombou e ela foi fiel ao Senhor até o fim. Então fiquemos com essa música na cabeça, né? Com esse hino nos nossos corações. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês também um versículo, vou pegar aqui, que está lá em Lucas. Abra sua Bíblia, Palavra do Senhor, no capítulo 10 de Lucas, livro de Lucas. Está lá no Novo Testamento. Como você já sabe, você já aprendeu, a Bíblia é dividida em duas partes, né? Lucas está na segunda parte, que é o Novo Testamento. Lá nos primeiros livros do Novo Testamento. Olha só o que está escrito lá no capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, ó, o versículo é o número maior, né? Tá vendo aí, ó? 10. E o pequenininho, nós vamos ler o 2, tá bom? Versículo 2. Então, capítulo 10, versículo 2 diz assim: E lhes disse, quem disse? Jesus. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu vou ler de novo, ó, vamos memorizar. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, o trabalho é muito, há muito para se fazer, mas há poucos trabalhadores. Portanto, peçam ao Senhor, orem, falem com Deus, para que mande mais trabalhadores para essa colheita, para esse trabalho que é tão grande. Vamos lá? Vamos repetir com a tia, tá bom? 1, 2, 3. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10, versículo 2. Então é o seguinte, Jesus está falando o seguinte aqui para os seus discípulos, que há muito trabalho para se fazer. Qual que era a missão, né, dos discípulos e a nossa missão? Falar de Jesus, o ide, pregar a palavra, né, dar exemplo, testemunhar e falar de Jesus. E ele disse, olha, há muito trabalho, há muitas pessoas para ouvirem a palavra de Jesus, né, há muitas pessoas por todo o mundo. Então, o trabalho é muito grande, são muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus. E há poucos trabalhadores que se dispõem a fazer isso. Então, orem ao Senhor para que mande mais trabalhadores, para que eu e você sejamos esse trabalhador, onde nós estivermos. Nós já falamos aqui que para ser um missionário, para fazer essa missão, o ID de Jesus, nós não precisamos ir para um lugar muito longe, como foi a Maria Slessor. Como ela começou? Ela começou dando aulas na sua igreja à noite para crianças, ali pertinho onde ela morava. Ela disse em seu coração que ela precisava começar assim, lá onde ela morava mesmo. E nós podemos fazer isso, crianças. Nós podemos ser esses trabalhadores. Além de orar a Deus para que mande mais, nós podemos nos dispor a ser esses trabalhadores. Ser esses trabalhadores e falar de Jesus. Nós já conversamos aqui. Falar para o primo, para a priminha, para o irmão, para o papai, para a mamãe, para os avós, para o amigo da escola, para a nossa professora. Nós podemos falar de Jesus para o amigo da rua, né, que mora na nossa rua, nosso vizinho. Podemos falar de Jesus. Temos que ser esses trabalhadores. Não só falando, mas dando o nosso exemplo. Sejam exemplos, onde vocês estiverem, desse trabalhador de Jesus, desse servo fiel, dessa pessoa que constrói a casa na rocha. Tá bom? Então fiquem também com esse versículo no coração de vocês, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 2. Ok? Bom, crianças, nós na última aula deixamos a Maria Slessor rodeada de muitos materiais de construção, você se lembra?
Eu vou ler para vocês o que era. Olha só. Ela estava com 50 folhas de ferro, uma caixa de pregos, madeira e meia tonelada de cimento. Onde foi que ela colocou tudo isso? Em malas e em baús para levar lá para a Terra dos Aros. A região ali chamava Iquipe. E ela tinha que ir para lá para levar esse material e construir a igreja, a escola que ela tanto sonhava, né? Lembrem-se que ela conseguiu comprar com o dinheiro dela, que ela trabalhava para o governo, com esse dinheiro que ela ganhou do governo, sendo aquela espécie de juíza, como nós vimos na aula passada, ela ganhava algum dinheiro e ela comprou esse material para construir lá na missão, a missão da Terra dos Aros. E ela estava rodeada, olha só, de material de construção cheio, madeira de construção que ela colocou dentro de malas e baús. E como ela levaria isso para lá? Será que ela conseguiu? Sabe o que aconteceu, crianças? Um viajante europeu estava passando pela região e olhou para Maria Slessor. Como ela era muito conhecida ali, ele já entendeu que era Maria e ele falou assim, nossa, para uma missionária até que você tem bastante roupa, né? Tem muita coisa aí. Eles riram. E claro, crianças, que ele levou para ela o seu grande barco, ele levou para ela todo o material. Chegando lá, crianças, sabe o que aconteceu? Ela conseguiu mobilizar mais ou menos 200 homens para preparar toda a terra para ela, construir a escola, para construir a igreja. E em pouco tempo, crianças, isso foi construído, um lugar para ela ficar. E acreditem, crianças, ela ainda passava todos os dias da semana ensinando as crianças na escola, chamava as crianças para a escola todos os dias, todos os dias. E no domingo era ela quem fazia os cultos e pregava a palavra de Deus. Ela fazia isso, gente, por todos os lugares que ela passava, né? Esse lugar não seria diferente. Ela já estava fazendo antes e agora com a escola construída e com a igreja ela fazia também. E cada vez mais pessoas iam se convertendo ao Senhor através da Maria Slessor, né, gente? Que história maravilhosa, glórias a Deus. Ali era um lugar muito difícil, impenetrável. Nenhum missionário tentou ir para lá porque era muito perigoso. Era uma terra de tribos selvagens, canibais, né? Nós vimos isso na semana passada, que pegavam escravos, vendiam escravos, dominavam o comércio daquele local e eles eram muito hostis. Então, quando a Maria Slessor teve essa oportunidade de ir para lá, ela nem titubeou, ela foi. E Deus deu vitória e salvou pessoas ali. Glórias a Deus. A Maria Slessor também, crianças, certa ocasião, para vocês verem como ela era respeitada, né? Certa ocasião, ela estava pregando na igreja, né? Pregando a palavra de Deus. E todos, de repente, começaram a ouvir um barulho vindo de fora. Lembrando que ela não tinha microfone, né? A acústica não era preparada para ter uma pessoa falando para muitas pessoas. Então, qualquer barulho atrapalhava, né? E aí ela começou a ouvir esse barulho e todos começaram a ouvir como se fosse assim, uma discussão, uma briga do lado de fora. Ela ficou muito brava. Ela saiu do culto, pediu licença pros irmãos, saiu do culto assim, e chegou lá e falou, que barulho é esse? Que bagunça é essa? Eu estou pregando, nós estamos falando da palavra de Deus ali na igreja, e vocês estão brigando aqui fora. Era alguma discussão relacionada a uma venda de produtos ali. A Maria Slessor falou o seguinte, olha, vocês vão ficar aqui quietinhos, esperando eu terminar o culto. Depois que eu terminar o culto, eu volto e resolvo essa questão aqui. Mas agora é hora da palavra de Deus e vocês vão ficar bem quietinhos, ouvindo aí também a palavra de Deus. Crianças, isso era completamente diferente do que eles estavam acostumados. Não era esse o jeito deles, não era essa a cultura que eles tinham. E eles obedeceram a Maria Slessor. Que bênção! Deus deu vitória. A Maria tinha convicção do que ela fazia. Ela tinha convicção, criança. Ela conhecia aquelas pessoas. Ela sabia do comportamento, sabia até onde ela podia ir. E ela usou dessa autoridade dela naquele momento e Deus a ajudou. E essa era uma maneira de ela demonstrar o amor de Jesus, né? Demonstrar o evangelho, falar de Jesus para essas pessoas. E ela ganhou essas pessoas. Certo dia, a Maria Slessor precisou fazer uma viagem para outra aldeia. E as viagens eram de barco. Só que ela se sentia muito fraca, ela era já muito doente. Ela se enrolou toda num cobertor assim e ficou deitada na canoa. Mas mesmo assim ela não se sentia nada bem. Então ela recebeu a visita de um médico.
E esse médico disse a ela que ela estava muito fraca, que ela precisava descansar, tirar um tempo de descanso, porque ela era uma maneira de ela se restabelecer. Só que esse descanso tinha que ser onde? No hospital. Ela precisava ir para o hospital, se internar, receber os cuidados médicos, tomar os remédios direitinho para ela ficar bem, né, se restabelecer. A Maria não quis a princípio, ela falou que não. Ela precisava continuar pregando a palavra de Deus, porque nesse tempo, quem iria estar falando de Jesus? Ela ficava muito preocupada. Mas ela concordou. Ela pensou assim, olha, quem sabe se eu me cuidar agora, eu ganho mais alguns anos para falar de Jesus para essas pessoas. Então lá foi, ela ficou algum tempo internada no hospital que ficava ali na missão de Calabar, né, lá em Pueblo Duque. Ficou internada ali, recebeu os cuidados e algum tempo depois ela já estava se sentindo melhor. E o que ela fez? Ela voltou para as aldeias para continuar falando de Deus. Mas agora, crianças, ela já não podia andar, ela ia de cadeira de rodas. E quem estava sempre com ela era a Juanita, que era uma daquelas crianças que ela cuidou. Vocês se lembram que ela pegava crianças que seriam mortas, bebês, e cuidava desses bebês, criava esses bebês? A Juanita agora estava com mais ou menos 25 anos e ela era fiel, sempre cuidando da Maria Slessor. Ela então levava a Maria na cadeira de rodas e a Maria sempre estava aconselhando, orando, pregando a palavra de Deus. Mas sempre muito dependente da Juanita agora, porque ela já estava bem idosa e também bem fraquinha, né? Os irmãos lá da Escócia ficaram sabendo da situação da Maria Slessor, que era já bem difícil, né? Olha só, ela já estava bem idosa, a Juanita sempre ajudando ela. E sabe o que eles fizeram? Eles mandaram uma lancha para Maria Slessor. Mandaram uma lancha, eles fizeram uma vaquinha entre eles, compraram essa lancha, muitos irmãos ajudaram para que ela pudesse se locomover entre as tribos, agora sem precisar remar, né? Que fosse um trajeto mais rápido, né? Agora com a lancha. Ela ficou muito feliz e muito agradecida aos irmãos. Até isso Deus preparou, né? E crianças, a Maria Slessor não pedia dinheiro. Ela não pedia dinheiro para os irmãos, ela não tirava oferta. O que ela recebia era da missão, através lá da missão que estava em Calabar, né? O que o governo mandava, então é esse dinheiro que ela recebia. E muitas vezes ela tinha muito pouco para ela e ela ainda dava para as pessoas que estavam ao redor dela. Então era muito pobre, era muito simples, né? E os irmãos começaram a perceber isso, começaram a perceber ali da Nigéria, né? Que ela não era uma pessoa rica que ficava pedindo dinheiro. Então, eles próprios davam comida para ela, eles próprios davam algum presente para ela. Então, na escola, na igreja, olha só, eles levavam comidas típicas de lá, mulheres levavam pescados para ela e até dinheiro. Porque o que ela fazia com dinheiro? Pegava, construía mais escolas, construía mais igrejas e comprava livros para a escola. Olha que legal. Era isso que a Maria Slessor fazia. Quem dava eram os próprios irmãos lá da Nigéria. Que bênção, né? Deus preparava tudo para Maria Slessor. A Maria Slessor, incansável, ainda lá no ano de 1911, ela fez o seguinte. Ela estava percebendo que havia um comércio de bebida alcoólica muito forte lá. As pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. Só que isso só alimentava o vício. Eles bebiam muito, né? Havia pessoas que bebiam muito ali. Só alimentava o vício e deixava as pessoas cada vez mais briguentas, né? Quando estavam bêbadas. Era uma situação ruim ali. Então, ela fez um protesto lá no governo, entregou para o governo, foi por escrito, né? Ela entregou esse documento protestando contra facilidades de se conseguir bebida alcoólica naquele local. O governo leu, e como ela era muito querida, muito respeitada, ele leu e entendeu a situação daquele lugar e falou, olha, realmente a situação tá difícil ali. Então ele restringiu, o governo meio que deixou mais difícil a venda de bebidas naquele local e foi muito melhor para aquele povo. O povo tinha menos bebida, tinha menos acesso e aí não tinha tanta, vamos dizer assim, corrupção, que o comércio ali era muito forte, e nem pessoas tão viciadas. Isso aos poucos foi bom para aquela região. E graças a Maria Slessor, né, a orientação, direção de Deus pela Maria Slessor, né, através da Maria Slessor. Glórias a Deus, até isso, né? Bom, crianças, em 1912,
A Maris Lessor, em setembro de 1912, completou 36 anos de missão ali na África. Crianças, 36 anos. Nenhuma pessoa, ninguém, nenhum missionário ficou tanto tempo, se dedicou tanto tempo àquele local. Ninguém, completamente. Ela doou a vida dela para ser missionária ali. E ela completou em setembro de 1912, 36 anos. Outros missionários foram até lá, mas ou não ficaram, ou faleceram devido às doenças, né? Muitas doenças ali, febre, malária, pneumonia. Era um lugar muito difícil, muito complicado, era muito diferente, o clima era muito diferente da Escócia, mas Deus a queria ali e deu saúde para ela, resistência, e ela foi muito forte, crianças, e ficou 36 anos ali, dedicados exclusivamente à África, à Nigéria especificamente, né? Glórias a Deus, 36 anos, ela foi assim a pioneira missionária ali na África. E ela dedicou todos esses anos ali àquele local. Isso em 1911. Bom, a Maris Lessor já estava com todo esse tempo dedicado à missão e ela não estava muito bem de saúde, né? Ela não continuava fraquinha, já estava bem velhinha. E os médicos estavam aconselhando a Maris Lessor agora a tirar um tempo de descanso, mas não mais no hospital, que ela fosse mesmo para um lugar descansar, sem estar assim tão preocupada com as pessoas e com a missão, tentasse descansar um pouco. Ela, sempre muito resistente, aceitou, porque realmente não estava se sentindo muito disposta. Então ela foi, crianças passaram um tempo num lugar chamado Ilha das Canárias, que era próximo à África, ficava na costa da África. E ela passou algum tempo lá, mas mesmo lá, ela não deixava de falar de Jesus. E ela recebia também muitas visitas das pessoas que estavam por ali, de pessoas, né, que sabiam que a Maris Lessor estava lá, então iam para aquele local para saber dessa mulher tão especial, dessa mulher que se dedicou tanto, 36 anos, assim, entregues à missão, a um lugar completamente diferente, a pessoas que ela não conhecia, uma cultura oposta dela, vamos dizer assim, era muito diferente, a criar crianças que ela pegava, assim, né, pegava das aldeias para que essas crianças não morressem. Então, ela tinha muitas histórias para contar. E as pessoas visitavam, ela recebia muito bem, de forma muito amável, e contava histórias, dava conselhos e ajudava as pessoas que estavam ali, né, para visitá-la, sempre trabalhando para Jesus. A vida da Maris Lessor foi sempre um grande exemplo. Claro que depois de um tempo já descansada, melhor, ela voltou para onde? Para Ikpe, né, lá na terra dos Aros. Quando ela chegou lá, crianças, ela ficou muito feliz, porque a igreja estava funcionando, a escola estava funcionando, o lugar estava bem mais desenvolvido, aquele lugar onde tinha, como a gente comentou aqui, né, aldeias, escravos, pessoas que adoravam a um Deus que pedia a morte de outras pessoas, pedia o canibalismo. Agora estava completamente diferente, estava bem mudado. Ela ficou muito feliz e grata ao Senhor, né? Sempre ali acompanhada da Joanita, que levava ela ali na cadeira de rodas. Ela continuou lá, ficou lá, permaneceu lá, e agora ela continuava pregando, falando de Deus, mas de forma mais, agora, moderada, porque ela não conseguia mais fazer o que ela fazia antes. Mas ela continuava aconselhando, orando pelas pessoas, e até ajudando nas questões ali, se tivesse alguma discussão, algum problema, alguma briga, era ela quem ia resolver, porque ela era muito respeitada, muito querida, né? E ela era uma autoridade naquele local. As pessoas gostavam muito dela. Certa noite, ela recebeu uma visita muito especial e inesperada. Era uma noite chuvosa, assim, não se esperava que chegasse alguém naquele lugar, mas sabe quem foi visitá-la? O governador da Nigéria. O próprio governador chegou lá, bateu na porta da Maris Lessor. Ela recebeu assim de forma assim bem surpresa e ele conversou com ela, levou presentes, levou até crianças, tipo um aparelho de som que tocava discos. Naquele local, aquilo era assim algo super tecnológico. E ela ficou muito feliz. Imagina que eles viviam em choças, né? Chamava-se choças, tipo de cabanas, assim. E ela tinha agora um aparelho que tocava som. Era algo assim muito especial, muito diferente. Ela ficou muito grata, muito feliz. E ele saiu de lá e ela ficou pensando, né?
Nossa, por que será que ele veio me visitar numa noite assim tão chuvosa, um dia inesperado, sem me falar nada? E logo depois, sabe o que ela ficou sabendo? Que ele conversou com um governante, com o rei lá da Escócia e disse assim: olha, ela precisa ser homenageada aqui na nossa região. E ela vai receber a ordem do hospital que fica lá na missão de Calabar. O hospital se chamava San Juan de Jerusalém. E ela recebeu a ordem de lá. Então teve toda uma cerimônia que ela recebeu, essa condecoração, e ela ficou muito feliz. Era uma maneira de homenagear aquela mulher que tinha dedicado tanto tempo àquele local. Ela ficou muito honrada e todos ficaram muito felizes. Fizeram muita festa nesse dia, né? Dedicado a Maria Slessor. Bom, crianças, e no ano de 1915, a Maria Slessor dormiu aqui na Terra e acordou no céu. Ela faleceu com 66 anos, lá na Nigéria, onde ela dedicou praticamente toda a sua vida. Ela morreu ali e, como nós vimos aqui, foi uma mulher muito, muito dedicada. No dia de sua morte, no dia de seu falecimento, fizeram muitas honras, fizeram uma cerimônia muito bonita, e enterraram seu corpo ali naquela região que foi onde ela se dedicou, onde ela queria estar. E ela foi uma mulher, crianças, que lutou muito para que houvesse mais trabalhadores na colheita. Sabe aquele versículo que nós lemos no início? Ela lutou, ela orou e ela foi um exemplo de que nós precisamos ser trabalhadores. E ela orou muito para que mais trabalhadores se dedicassem à missão na África. Isso não aconteceu totalmente, né? Não chegaram muitos, na época que ela estava lá, muitos missionários de forma integral como ela foi. Mas ela orou muito e falou muito disso. Onde ela ia, ela falava de como era necessário haver mais trabalhadores para a vinha, mais trabalhadores na colheita, mais trabalhadores na obra do Senhor pregando a palavra de Deus. A Maria desafiou 31 milhões de pessoas pertencentes à Igreja da Escócia que levassem o Evangelho à África, porém nenhum missionário de tempo integral respondeu essa chamada. Os moradores de Quipê tiveram que esperar 10 anos para ter um professor. Olha só. A humanidade, crianças, precisa ouvir a palavra de Jesus. E essa humanidade, nós vivemos em um tempo em que a humanidade, que as pessoas ainda precisam ouvir de Jesus. Lá na África, na Ásia, na Europa, aqui na América do Norte, nós precisamos orar para que Deus mande missionários para esses lugares. Ainda há pessoas, como aquelas pessoas que ouviram pela primeira vez a palavra de Deus, ainda há pessoas assim que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam se converter ao Senhor. Será que eu e você estamos fazendo essa missão? Será que nós estamos orando e sendo um trabalhador da colheita? Precisamos nos dedicar a isso, crianças. Precisamos orar. Por isso nós vamos orar agora pedindo mais trabalhadores para a colheita, que Deus nos use, crianças, onde nós estivermos. E quem sabe um dia você será um missionário. Quem sabe um dia eu serei. Quem sabe um de nós estará pregando o evangelho na África, na Europa. Quem sabe, crianças, na Ásia. Há pessoas precisando ouvir a palavra de Jesus. Vamos orar pedindo mais trabalhadores, que nós sejamos também um trabalhador consciente dessa missão em que nós estamos? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por tudo e pedir ao Senhor para que o Senhor mande mais trabalhadores para a colheita. A Tua obra precisa de mais trabalhadores. Envie trabalhadores lá na África, tantos países na África, Senhor, precisando ouvir a Tua palavra. Pessoas, Senhor, que estão na América do Sul, na América do Norte, precisando ouvir a Tua palavra. Na Ásia, na Europa, Senhor, envia trabalhadores assim como a Maria Slessor, que sabia da sua missão, que se dedicou integralmente, Senhor, para pregar a palavra ali, foi tão bem recebida, foi tão usada por Deus ali, Senhor. Pedimos para que nós sejamos, Senhor, trabalhadores, onde nós estivermos, ó Deus, e quem sabe um dia também em outros lugares pregando a Tua palavra. Senhor, nos ajude a ser missionários, Senhor, nos ajude a ser trabalhadores na escola onde nós estamos, em casa, na nossa rua com os nossos vizinhos, os nossos familiares, ó Deus, nos ajude a ser
missionários e trabalhadores da tua colheita, ó Deus. Sabemos que a tua vinda está próxima. Tudo, Senhor, que está acontecendo no mundo nos mostra que o Senhor está vindo, que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Tudo está se cumprindo, Senhor. Por isso nós oramos para que mais pessoas se convertam, ó Deus, através de nós e de todos os outros trabalhadores que nós oramos para que o Senhor mande. Em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Foi muito bom falar da Maria Slessor. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado muito na história dela. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau!